Oi, pessoal, vamos resolver aqui o problema 1168 do bcrowd. Tá? Então vamos começar aqui pela leitura do enunciado e depois a gente já vai para o VS Code. João quer montar um painel de LEDs contendo diversos números. Ele não possui muitos LEDs e não tem certeza se conseguirá montar o número desejado. Considerando a configuração dos LEDs abaixo, faça um algoritmo que ajude João a descobrir a quantidade de LEDs necessário para montar o valor. Então, ele já coloca aqui uma imagem, né? Para a gente conseguir visualizar quantos LEDs são empregados para a gente conseguir exibir cada número, cada algarismo, né? Melhor dizendo. Então, vejam só. Né, se a gente quer exibir o algarismo 1 nesse painel de LEDs, né? A gente vai precisar de 2 LEDs. Se a gente quer exibir o algarismo 2, a gente vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5 LEDs, né? E assim por diante. Então, cada algarismo aqui, ele acaba empregando uma quantidade um pouco diferente de LEDs, tá? Tem uma observação aqui, né, para programadores de JavaScript, mas como a gente está trabalhando com Python, né, essa observação aqui não é pertinente para nós, então a gente pode ignorar, beleza? Então, ele já nos explicou aqui o que mais ou menos a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que contar os LEDs de um determinado número, tá? Então, vamos lá. O que ele espera como entrada? Que ele vai dar como entrada, né? E o que ele espera como saída? A entrada contém um inteiro n, correspondente ao número de casos de teste, seguido de n linhas, cada linha contendo um número, correspondente ao valor que João quer montar com os LEDs. Então, vamos dar uma olhada aqui no exemplo, né? Ó, exemplo de entrada, né? Esse daqui é o nosso n, e o n está indicando quantos números que vão ser fornecidos abaixo. Tá? Então aqui, por exemplo, é 3, então nós temos 3 números. E aí, é com base nesses números abaixo aqui, né, que nós vamos ter que calcular a quantidade de LEDs necessário. Tá? Então, por exemplo, o número 115.380, né, ele espera como saída 27 LEDs. Por quê? Porque, ó, vamos contar aqui, ó, o número 1 precisa de 2 LEDs, então 2 mais 2 mais o número 5 exige 5 LEDs, né, por um acaso, né? O número 3 também são 5 LEDs. O número 8, né, ele usa exatamente aí 7 LEDs, né? E o 0, a gente vai lá dar uma olhada, são 6 LEDs, um a menos que o 8. Então, se a gente soma tudo isso, né? 2, 4, 9, 14, 21, né, mais 6 aqui no final, 27 LEDs. Compreendem? Cada algarismo vai exigir uma quantidade de LEDs e a gente vai precisar calcular isso. Repara, a gente vai ter que calcular isso para cada número. Tá? Então aqui são 27 LEDs, aqui, né? Ele diz que foram 29 e aqui ele diz que foram 25. Nosso problema vai ter que receber esses números e dizer quantos LEDs são necessários. Beleza? Então, vamos lá para o VS Code, né? Então, o primeiro passo é a gente começar a ler as entradas, né? Então, a primeira entrada é o N, que indica quantos casos de teste a gente vai ter, tá? Quantos números a gente vai receber ali para calcular os LEDs. Então, input, então, ok. E aí, pessoal, esse procedimento de calcular o total de LEDs, ele vai ocorrer para cada um dos N números que serão dados abaixo. Então, já vou colocar um for aqui, for i in range n, beleza? E aí, eu vou fazer a leitura do número aqui dentro, tá? Deixa eu ver. Vou chamar de número, tá? Uma outra estratégia seria o seguinte: antes do for, a gente poderia ler todos os números, né? Bom, de qualquer forma, a gente precisaria de um for para isso, mas tudo bem. A questão é: a gente poderia ler todos esses números
guardar num vetor e depois começar a processar, tá? Mas eu vou fazer diferente, né? Eu vou fazer de uma forma que a gente lê o número, tá? Então eu vou ler esse número, aí eu vou fazer todo o procedimento de calcular os LEDs e eu exibo quantos LEDs serão necessários para esse número. Feito isso, depois que já exibir, aí eu leio o próximo número e exibo a quantidade de LEDs, certo? Então vou ler o número, processar, exibir. Leio outro número, processo e exibo. A desvantagem de fazer assim é que fica tudo meio misturado no console, tá? Apesar de que no bCrowd não dá problema, funciona normal. Isso daí é a desvantagem, né? A vantagem é que a gente não precisa criar vetor, né? A gente coloca aqui no for para ele rodar aqui n vezes e aí cada vez a gente vai ler um número diferente, vai processar ali sem mexer com vetor, tá? De forma desnecessária, beleza? Então, ó, aqui por exemplo, li o primeiro número, né? O que eu vou fazer? Repara também que eu não converti para inteiro. Por quê? Conversão para inteiro seria útil se a gente fosse fazer algum cálculo aritmético com esse valor numérico aqui, né? 115.380. Mas o cálculo que a gente vai fazer não vai ser exatamente aritmético com esse número, né? Mas sim com base nos seus algarismos, né? Percebe? Então, se eu quero analisar cada algarismo de forma isolada nesse número, é melhor mantê-lo como string, tá? E aí, se a gente não coloca int aqui, se a gente não faz conversão nenhuma, a gente só lê do terminal, né, com o input, a gente está basicamente lendo como string. Qual que é a vantagem? Se eu li como string, eu posso acessar as posições desse cara aqui, né? Então, posição 0 é o primeiro algarismo, a posição 1 é o segundo algarismo, né? E assim por diante. Beleza? Então vamos deixar como string porque a gente vai analisar algarismo por algarismo. Agora, né, se a gente vai precisar analisar algarismo por algarismo, considerando esse número como se fosse um vetor, eu vou precisar de um for também. Então, for j in range. Por que j, pessoal? Porque eu já usei o i aqui, tá? Se eu for usar o i aqui dentro desse for também, vai dar conflito, tá? Então, a gente precisa diferenciar, já que esse segundo for está dentro do anterior, né? Então, for i in range. Esse j, pessoal, ele vai da posição 0, né? Vamos lá. Eu quero percorrer os caracteres, né? Os algarismos aqui do número. Então, ele vai de 0 até o tamanho do número, né? Então, aqui, por exemplo, esse número nós temos 6 caracteres, tá? Como que eu vou descobrir quantos caracteres o número tem? Né? Lembrando que esse número aqui ele está como string para o Python, tá? A gente sabe que é um número que está ali dentro, mas para o Python, como a gente não converteu, isso daqui é uma string, tá? A gente tem a função len, tá? Len número. Então ele vai calcular aqui para a gente o comprimento, né? Quantidade de caracteres que a gente tem aqui dentro, beleza? Então vai de 0 até o tamanho aí, a quantidade de caracteres de número. Lembrando que se a gente quer que comece no 0, a gente pode omitir esse daqui, né? Deixar só assim, dá na mesma, tá? Da mesma forma que a gente já fez aqui, né? Quando a gente coloca n aqui, é a mesma coisa que colocar de 0 até n, né? Mas a gente pode omitir quando a gente quer iniciar no 0. Se você quiser iniciar em outro número, em 1 e 2, né? Em outro contexto, aí você precisa especificar. Beleza. Então aqui, pessoal, a gente vai estar percorrendo os caracteres que formam esse número. Tá? Então esse for aqui, né? Eu vou usar o j como índice para acessar um caractere. Então, aqui, por exemplo, eu quero verificar se o primeiro número, né? Se ele é o número 1. Então, o que eu vou fazer? Se número na posição j é igual a, entre aspas, né? Por quê? Lembra que isso daqui é uma string, tá? Então, 1, aí eu vou fazer determinado procedimento. Então, repara, o nosso J está servindo aqui como índice para a gente ir percorrendo os caracteres do número.
beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Se o número for 1, né, se o número na posição J, o algarismo aqui que está na posição J for 1, eu vou querer contabilizar dois LEDs, tá? Mas antes, deixa eu criar uma variável aqui, né, para ir acumulando, né, os LEDs no decorrer de todo o número, tá? Então, por exemplo, aqui tem dois LEDs, eu quero acumular isso. Aí aqui tem mais dois, tá? Então eu preciso de uma variável fora do for para ir acumulando. Beleza? Por que tem que ser fora do for? Porque se eu colocar aqui dentro, cada número que eu for verificar, eu vou acabar zerando, vou acabar recriando essa variável com valor zero, né? Eu não quero ficar recriando, eu quero que ela inicie com zero antes da gente começar a percorrer os caracteres, e aí a gente vai acumulando à medida que a gente vai verificando cada caractere. Beleza? Então, vamos lá. Se o número na posição J é igual a 1, o que a gente vai fazer? LEDs mais igual a 2, né? Não sei se eu já expliquei esse mais igual, tá? Mas é a mesma coisa que a gente fazer isso aqui, né? LEDs recebe LEDs mais 2. Nós vamos usar o mais igual, que é uma forma abreviada. Então, eu estou acrescentando 2 ao valor que já existe em LEDs. Tá? Por quê? Porque o número 1 precisa de 2 LEDs. Tá? Se não, se número for na posição J, for, vamos colocar aqui, quais algarismos aqui que utilizam 3 LEDs, né? Só o 7, né? Olha só. Só o 7 que usa exatamente 3 LEDs. Então, se for 7 LEDs mais igual a 3, tá? Ou melhor, vamos fazer um por um na sequência certinho, que eu acho que vai ficar menos confuso, tá? Então, se for 2, mais 5 LEDs, porque é a quantidade de LEDs necessária para o número 2. Agilizar aqui, pessoal, para não ficar muito maçante, né? Se for 3, né? LEDs mais igual a 5 também, né? Deixa eu copiar aqui. Lá. Tá. Só para agilizar. Então, se for 4, o número 4, se vocês observarem, ele precisa exatamente de 4 LEDs. Então, mais igual a 4. E se for 5? Né? O número 5 também, coincidentemente, precisa de 5 LEDs. Então, 5. Tá? E se for 6? O número 6 são 1, 2, 3, 4, 5, 6 LEDs. Olha a coincidência. 3 vezes seguidas. Batendo aqui certinho, né? E o número 7? O número 7 é aquele que precisa de 3 LEDs. Tá? Vou precisar verificar o 8 e o 9 ainda. Então, copiar mais 2 casos. Né? Se for 8, o número 8 precisa de 7 LEDs, que é o máximo, né? E o número 9 precisa de 6 LEDs também, da mesma forma que o 6. Beleza? Então, dava para ter deixado mais curto, né? Pegando os casos em que a quantidade de LEDs é a mesma e colocando no mesmo elif, mas tentei fazer aqui na sequência certinho, né? 1, 2, 3 até chegar no 9. Ficou faltando 0. Olha só. Então, vou colocar no final, vai. Número 0, né? Algarismo 0. São 6 LEDs também, né? 6. Então, beleza. Dá para deixar mais curto, igual eu falei, né? Pegando os casos em que a quantidade de LEDs é a mesma e colocando no mesmo elif. Só que aí eu quis fazer na sequência para ficar mais. Pra gente não se perder. Tá? Então, vamos lá. O que a gente está fazendo? A gente lê um número, cria uma variável LEDs aqui valendo 0
E aí a gente começa a percorrer esse número. E à medida que a gente percorre esse número, a gente vai pegar, né, o algarismo que a gente está olhando ali e vai verificar quantos LEDs são precisos. Aí terminou, verificou, acrescentou aqui na variável LEDs, aí o for volta de novo e passa para o próximo número, né? O for aqui está percorrendo, melhor dizendo, os algarismos ali do número, né? Os caracteres, beleza? Então esse for está percorrendo aqui, ó, cada caractere do número e ele vai somando os LEDs. Chegou no final, né? Eu vou imprimir aqui, ó, print. Vamos lá. LEDs. LED, né? Reparem, por que o print eu coloquei aqui, tá? Para vocês não ficarem confusos com relação a isso, né? Por que ele tem que estar especificamente aqui? Se eu coloco para cá, vou até tirar o zoom aqui um pouco, pessoal. Se eu coloco para cá, eu estou dizendo que ele está dentro desse for. Se ele está dentro do for, ele vai ser executado a cada ciclo do for. Mas lembra que esse for a gente está percorrendo os caracteres do número ainda, né? Então, eu só vou imprimir a quantidade de LEDs depois que eu tiver terminado de percorrer tudo. Então, eu tiro de dentro desse for, e aí, agora, né, ele está dentro desse for aqui, tá? Que é onde ele deve estar, por quê? Se eu coloco aqui, por outro lado, eu só vou imprimir o número de LEDs depois que executar tudo. Ou seja, vou acabar imprimindo o número de LEDs somente do último número aqui, tá? Que também está errado, beleza? Então, esse for mais externo, né, ele vai ler o número, vai calcular a quantidade de LEDs e vai exibir. Aí ele volta para o início e faz todo o processo novamente, ok? Vamos testar. Clear. Então, executa o código. Deixa eu dar um zoom aqui na tela de volta, né? Tinha tirado ali só para a gente visualizar o código de forma mais ampla, né? Então, a gente só tem um exemplo de entrada, né? Olha lá, ele foi, como eu disse, ele foi lendo e já exibindo o resultado, tá? Aqui no console fica misturado, mas no bcrowd ele vai saber diferenciar o que é saída e o que foi entrada, tá? Então, não vai dar nenhum problema, vai funcionar certinho. E o resultado está correto, né? 26 LEDs, 29 LEDs e 25 LEDs. Beleza? Então, problema 1168 finalizado. Vamos para o próximo.